Ansiedade 2. Autocontrole. Como controlar o estresse e manter o equilíbrio. Augusto Cury. O autor nos ensina a ter uma vida emocional plena e saudável, revelando os segredos para gerenciar o estresse e desenvolver o autocontrole. Vamos diferenciar a ansiedade do estresse e entender que os dois são necessários para a nossa vida. Só precisamos saber dosá-los. Através de sua própria história, de um adolescente desinteressado a um pesquisador com vários livros publicados, o autor mostrará como a ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado podem atrapalhar e impedir o ser humano de serem líderes de si mesmos. Mentes estressadas. Não é possível manter-se equilibrado sem se cuidar. Muitos profissionais são ótimos em cuidar de suas instituições, mas são péssimos em cuidar de sua própria saúde emocional. Não se preocupam em proteger sua memória, gerenciar os pensamentos ou administrar suas emoções e estresse. Vivemos espremidos nas escolas, empresas, feiras ou reuniões, com dezenas ou centenas de pessoas, mas nunca fomos tão solitários como hoje em dia. Somos muito rápidos para reparar os nossos defeitos externos, mas lerdos para os defeitos internos de nossa mente. Infelizmente, nós não nos preocupamos com os sinais que o nosso corpo dá ao longo do tempo, como fadiga excessiva, insônia, dores musculares, compulsão por comida. Nós nos colocamos em último lugar em nossa lista de prioridades. Muitos só vão se dar conta quando derem entrada em um hospital ou quando se tornarem vítimas de alguma doença fatal. A ansiedade nos motiva, nos anima e nos provoca reações. Portanto, ela é saudável. Sem ela, não teríamos curiosidade, o prazer de explorar e correr riscos, de construir novas relações. Mas a ansiedade se torna doentia quando assume sintomas psíquicos negativos contínuos, como irritabilidade, depressão, angústia, baixa aceitação para frustrações, fobias e velocidade muito rápida de pensamentos. Existem vários tipos de ansiedade: fobias, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, síndrome de burnout, estresse profissional, síndrome do pensamento acelerado, SPA, síndrome do padrão inalcançável de beleza, PIB, etc. Em todos esses tipos de ansiedade existe uma participação de um fenômeno inconsciente que constrói pensamentos. Uma das dificuldades da psicologia é entender que a construção de pensamentos é um processo multifocal e não unifocal. Não construímos pensamentos apenas porque queremos, como uma decisão do eu. Criamos pensamentos também por fenômenos inconscientes como os gatilhos de memória, o alto fluxo e as janelas da memória. Nosso grande desafio é educar o nosso eu para gerenciar a ansiedade iniciada por esses fenômenos inconscientes que alimentam nossas preocupações, obsessões, tristezas, pessimismos e nossos pensamentos acelerados. A ansiedade é um estado de tensão psíquico. O estresse é um estado de tensão cerebral. Um é a causa do outro e vice-versa. Assim como na ansiedade, também existe o estresse saudável. Ele é definido como um estado de ansiedade canalizado para o metabolismo cerebral, gerando reações psicossomáticas que preparam o indivíduo para lutar ou fugir em situações de perigo, como o aumento da pressão sanguínea, os batimentos cardíacos, entre outros. O grande problema é que fazemos isso várias vezes ao dia e esgotamos nosso cérebro usando todos os seus recursos naturais. Por isso temos tanta gente com dores de cabeça, pressão alta ou que já acordam cansadas. Nos tornamos nosso próprio predador. Compreendendo os bastidores da mente humana. Conhecer os fenômenos do gatilho da memória e alto fluxo é fundamental para entender o estresse. Conhecendo esses fenômenos, você consegue estudar o controle do estresse a partir do processo de construção do pensamento e da formação do eu como líder da mente. O eu representa a capacidade de escolha, junto com o gatilho de memória e o alto fluxo, que leem a memória e constroem cadeias de pensamentos. O gatilho da memória é acionado em milésimos de segundo por um estímulo extrapsíquico, imagens, sons, sensações táteis, gustativas ou olfativas. Ou intrapsíquico,
imagens mentais, pensamentos, fantasias, desejos, emoções. E abre janelas da memória, ativando uma interpretação imediata. A todo momento, somos atingidos por estímulos e os interpretamos rapidamente, após esse gatilho ser ativo e abrir as janelas da memória. Por isso, nossas primeiras impressões e interpretações não são conscientes. Sem esse fenômeno, nosso eu ficaria meio confuso e não reconheceria a fisionomia das pessoas, os sons, as arquiteturas, as palavras dos textos. Todos nós temos desequilíbrios no gerenciamento do eu por causa das armadilhas que existem na nossa mente, do complô entre o gatilho de memória e as janelas killer ou traumáticas que desenvolvemos ao longo da vida. Enquanto o eu faz uma leitura dirigida e programada da memória, o alto fluxo faz uma varredura inconsciente, aleatória e não programada dos diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias e emoções. Ele cria pensamentos que nos distraem, as imagens mentais que nos animam, as emoções que nos fazem sonhar. Muitas vezes, o ponto de partida para a atuação do fenômeno do alto fluxo são as janelas abertas pelo gatilho da memória. Essas janelas são os territórios de leitura num determinado momento existencial. Em um computador, por exemplo, podemos acessar todos os campos da memória. Já na memória humana, os dados são arquivados em áreas específicas, as janelas, e precisamos de várias chaves para acessá-las. Nosso maior desafio é abrir o maior número possível de janelas para lidar com o foco de tensão. As janelas da memória são regiões em que o eu, o gatilho e o alto fluxo podem se nutrir para construir pensamentos. Existem 3 tipos de janelas. Janelas neutras. Correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. Contém bilhões de informações neutras, com pouco ou nenhum conteúdo emocional, como números, endereços, telefones, dados corriqueiros e o conteúdo das matérias escolares tradicionais, matemática, física, química, línguas, competências técnicas. Janelas killer ou traumáticas. Correspondem a todas as situações traumáticas que vivenciamos ao longo da vida e registram conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. Killer quer dizer assassino. Portanto, essas são janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. Janelas light correspondem a todas as áreas da memória com um conteúdo prazeroso, tranquilizante, sereno, lúcido, coerente. As janelas light iluminam o eu, sustentam sua maturidade, sua lucidez, sua coerência. Contém experiências saudáveis como demonstrações de apoio, superação, coragem, sensibilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar antes de agir, de amar, de se solidarizar, de tolerar. O estresse causado pela aceleração do pensamento. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais e sem gerenciamento é uma bomba para a saúde psíquica. Se um esportista, por exemplo, abre uma janela traumática que arquiva o medo de falhar, a autocobrança, o vexame, a tensão pode ser tão grande que bloqueia outras milhares de janelas, fechando o circuito da memória. O eu não consegue encontrar muitos dados para dar ao atleta a flexibilidade, ousadia, proatividade, deixando o desempenho esportivo comprometido. O mesmo ocorre com estudantes em véspera de prova ou com um profissional sob tensão. Treinar o eu como gestor da mente não vai produzir novas habilidades, mas vai ajudar com que as habilidades já existentes sejam exercidas. Uma mente acelerada já começa com desvantagem. Um erro, uma vaia, um pensamento perturbador já asfixia o eu, preparando-o para uma fuga e não para competir ou pensar. Em alguns casos, pode até abrir uma janela killer duplo P, que tem o poder de gerar paranoias ou ideia de perseguição. Pensar muito rápido é uma fonte de estresse. Já pensar com calma e serenamente é fonte de saúde psíquica. Uma descoberta da teoria da inteligência multifocal é que a velocidade excessiva do pensamento pode causar uma síndrome chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. O pensamento acelerado desencadeia um desgaste cerebral intenso, produzindo a ansiedade.
Essa ansiedade estressa o cérebro e, por sua vez, gera sintomas físicos que retroalimentam a ansiedade e o estresse. Estamos sempre querendo absorver e nos inteirar de tudo, sem saber que isso acaba estressando o cérebro, pois ativa o fenômeno do alto fluxo e acaba gerando a SPA. Os melhores profissionais são seletivos, não querem armazenar tudo na memória, são peritos em organizar os dados. O excesso de informações esgota o cérebro e o torna menos criativo. Os principais motivos para o esgotamento cerebral são o excesso de preocupação, o excesso de trabalho intelectual e o excesso de uso de smartphones e redes sociais. Consequências graves da falta de controle do estresse. Augusto Cury lista algumas consequências graves do não gerenciamento do estresse doentio. 1. Mentes estressadas mendigam alegria. As pessoas precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Crianças e jovens precisam de celulares e roupas para aliviar a insatisfação. Adultos mendigam alegria e tranquilidade. Precisam de reconhecimento, premiações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas terão depressão. Por isso é tão importante gerenciar as emoções e filtrar os estímulos do estresse. 2. Mentes estressadas têm baixo limiar para frustrações. Possuem baixo nível de tolerância à contrariedade. Pequenos problemas impactam de forma intensa. Um olhar atravessado estraga o dia. Uma decepção atrapalha a semana. Uma traição acaba com a vida. São facilmente atingidas pela necessidade de poder, de ser o centro das atenções e de estarem sempre certas. 3. Mentes estressadas têm rebaixamento da consciência crítica. A meta é reagir e não pensar criticamente. São pessoas precipitadas, agem instintivamente e acabam machucando filhos, parceiros e amigos, e no momento seguinte se sentem culpadas. Querem tudo rápido e pronto. 4. Mentes estressadas rejeitam a solidão criativa. Pessoas assim detestam solidão, são agitadas e ansiosas. Normalmente, mentes estressadas são consumistas, projetam no ter o vazio do ser, o que aumenta o sentimento de culpa e retroalimenta o estresse. 5. Mentes estressadas assassinam o tempo emocional. Hoje vivemos até os 70 ou 80 anos, mas, emocionalmente, esse tempo corresponde a cerca de 20 anos do passado. Mentes estressadas sentem que dormiram e acordaram com mais idade. São tão agitadas que não veem o tempo passar. 6. Mentes estressadas infantilizam e contraem a juventude emocional. Mentes estressadas não elaboram suas experiências e nem reciclam suas crenças. Infantilizam suas emoções. Adultos têm 30, 40 anos de idade real, mas 15 de idade emocional. A mínima derrota já faz com que eles desabem, desistam dos seus sonhos. Não entendem que ninguém é digno do seu sucesso sem usar os próprios vexames e falhas para conquistá-lo. 7. Mentes estressadas desenvolvem doenças psicossomáticas. Mentes estressadas roubam os recursos do cérebro a ponto de provocar sintomas físicos de origem emocional, como hipertensão, dores intestinais, cefaleia. Cada sintoma representa um sinal de alerta para o ser humano mudar o seu estilo de vida, porém sem resultados. Não devemos esquecer de que existe um estresse e uma ansiedade saudáveis, que inspiram sonhos, motivam, instigam a curiosidade, nos levam ao impossível. Mas se não controlarmos essa ansiedade e esse estresse, seremos miseráveis, mesmo atingindo o sucesso financeiro, social e intelectual. Ferramentas para controlar o estresse. Existem algumas ferramentas que podem ajudar a controlar o estresse. Capacite o seu eu para ser gestor da mente. Gerencie o sofrimento por antecipação. Gerencie os pensamentos doentios que nos vinculam ao passado. Gerencie a impulsividade, o pessimismo, o conformismo e o coitadismo. Gerencie também as crenças limitantes. Construa janelas light e reedite as janelas killer. Gerencie as falsas crenças. Autocontrole para as fobias. Não se cobre demais e nem cobre tanto dos outros. Treine ser bem-humorado e relaxado. Faça escolhas essenciais e esteja disposto a perder o trivial. Estabeleça metas claras. Tenha resiliência. Durma um sono reparador.
Desenvolva uma rotina saudável. Seja sonhador. Saiba que sonhos são projetos, desejos e intenções. Entenda que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e ainda que disciplina sem sonhos produz pessoas que só sabem obedecer a ordens. Não queira recompensas imediatas. Planeje a médio prazo. Supere as necessidades neuróticas de poder, de ser perfeito, de estar sempre certo e de se preocupar com a opinião dos outros. Precisamos ser ousados para sairmos dessas armadilhas mentais e também transparentes para reconhecer nossas falhas, nossas dificuldades e nossos conflitos internos. Seu pior inimigo está dentro de você. Você os cria e só você pode superá-los. Eu, o grande gestor do estresse. Para ser um vencedor em qualquer área profissional, temos que descobrir como o eu pode se equipar para ser gestor da mente e deixar de ser vítima de sua história e suas limitações. Os laboratórios científicos produzem vacinas contra pólio, sarampo, tuberculose. Já os laboratórios de psicologia, de ciências de educação e de sociologia deveriam promover a prevenção dos transtornos emocionais. Pesquisas indicam que quase metade da população mundial desenvolverá algum tipo de transtorno psiquiátrico ao longo da vida, de dependência a drogas até graves fobias ou transtornos alimentares. E pior, menos de 1% recebe tratamento adequado. Se conseguirmos descobrir o papel do eu e potencializarmos essas habilidades, teremos mais possibilidades de desenvolver aspectos da inteligência e da saúde mental. Podemos adoecer em qualquer época de nossas vidas, tanto na infância como na fase adulta. Também podemos reciclar nossas doenças psíquicas, reescrever as janelas da memória em qualquer época e reconstruir nossa história. Quando um sonho nos controla e não acreditamos em sorte, partimos atrás de oportunidades ao invés de esperar que elas surjam. Quando usamos a dor para construir e não para destruir, os desprezos passam a nos nutrir. Os vexames nos revigoram e as derrotas nos deixam ainda mais fortes, e assim nos tornamos vencedores. Já que é impossível apagar as janelas killer, precisamos cada vez mais aprender a reeditá-las. Sem isso, os tímidos continuarão sendo inseguros, os pessimistas sofrerão com o futuro e os conformistas continuarão sendo escravos de seus medos. Não devemos culpar ninguém por nossas doenças psíquicas, pois assim não deixamos o nosso eu reescrever a própria história. Viramos reféns do passado. Devemos mapear e entender o nosso passado para assim podermos reeditar as janelas traumáticas. A dor pode nos destruir ou nos construir, e não devemos usá-la para nos punir ou nos diminuir. Se nossa autoestima estiver baixa, estaremos sendo injustos com nós mesmos. Nunca deveríamos nos colocar no rodapé de nossa história social e nem na nossa própria história. Investir em nossa saúde emocional é essencial. Não há prazer melhor do que usar nossa história e nossa profissão para aliviar a dor dos outros. A felicidade nasce da generosidade, já o egoísmo afeta nossa saúde psíquica. Resiliência e o gerenciamento do estresse. Todos já tropeçamos, falhamos ou atravessamos uma crise. Não devemos deixar que o nosso fracasso, nossos medos, acabem com nossos sonhos. Perdas, crises, humilhações imprimem na memória muitas janelas traumáticas, algumas duplo P. Elas nunca podem ser apagadas, somente reeditadas. Devemos lembrar que cada ser humano é complexo e completo e possui habilidades para reciclar sua história. O nosso eu deve ser treinado para que, em um momento de crise, não fique somente assistindo, e sim tome conta da situação. É fundamental desenvolvermos a resiliência. Uma mente resiliente é vital para gerenciar a ansiedade e o estresse. Para desenvolver resiliência, é preciso realçar novos hábitos socioemocionais. Tornar o eu capaz de suportar com maturidade as desgraças sociais, sem abandonar o barco ou desistir da vida. Tornar o eu capaz de começar tudo de novo tantas vezes quantas forem necessárias. Tornar o eu capaz de ter plena consciência de que as relações interpessoais são complexas e às vezes traumáticas. Tornar o eu capaz de desenvolver tolerância, generosidade e flexibilidade durante a vida.
Tornar o eu capaz de entender que o destino não é inevitável, mas uma questão de escolha, e de chamar a responsabilidade para si e não culpar a vida e os outros pelas derrotas. Tornar o eu capaz de se psicoadaptar às mudanças e transformar o caos em oportunidade criativa e não autodestrutiva. O grau de resiliência vai depender da capacidade de superação que o ser humano apresenta dos acidentes que ocorrem em sua vida. Quem tem um baixo grau de resiliência trabalha mal suas perdas, suas frustrações e adversidades, o que pode desencadear uma depressão, síndrome do pânico, ansiedade ou dependência de drogas. Augusto Cury cita 6 princípios para nutrir a resiliência. 1. Ninguém atinge o sucesso se não superar os fracassos. 2. Ninguém alcança a maturidade se não usar as suas lágrimas para irrigá-la. 3. Ninguém constrói sua saúde psíquica se não usar suas crises, suas fobias e suas depressões para destilá-la. 4. Ninguém é digno da liberdade se não aprender a pensar antes de reagir. 5. Ninguém é digno da tranquilidade se não mapear os vampiros emocionais, fobias, ciúmes, vingança, ansiedade, humor depressivo, impulsividade, autopunição, etc. 6. Ninguém reedita sua memória sem dar um choque de lucidez em seus pensamentos perturbadores e emoções angustiantes. A vida, um espetáculo de prazer ou de estresse. Para termos a felicidade inteligente e saudável, devemos ser resilientes para atravessar as dificuldades. A vida é um contrato de risco cheio de aventuras e imprevistos. Nada vem de graça, e a única certeza é que não há certezas. Como não estamos treinados para que o eu lide com as dores e perdas, somos escravos das janelas killer. Vivemos pensando em nossas doenças, ofensas, crises e dificuldades. Gastamos muita energia desnecessária. Somos como o vidro, forte, duro e rígido, mas incapaz de suportar um trauma. Quem cultiva a resiliência torna a vida mais leve, se torna mais generoso, contempla o belo, mesmo sem motivos para ser feliz, julga menos e se entrega mais. Seus maiores inimigos estão dentro de sua mente, portanto, saiba filtrar os estímulos do estresse. Uma das formas de domesticar o estresse é ser produtivo, proativo, ousado e rebelde à sua rotina. É fundamental dar sempre uma nova chance a si mesmo e aos outros. Quem não aprende a se perdoar e se reinventar acaba se destruindo. Todos nós erramos muitas vezes ao longo da vida. Não precisamos chegar ao caos e à falência emocional para nos reciclar e valorizar quem amamos. Insights. Devemos estar preparados para perder o irrelevante. Só assim conquistaremos o primordial. Nossos maiores inimigos estão dentro de nós. Por trás do sucesso há sempre muitos fracassos. Por trás das pessoas que nos ferem, sempre há pessoas feridas. Não será digno dos aplausos se não aprender a suportar e utilizar a seu favor todas as vaias. Neste livro você aprendeu que nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos. Precisamos aprender a dosar a nossa ansiedade e o nosso estresse para não esgotar o nosso cérebro. Aprender a estimular o eu e a ser o gestor de nossa mente, e não somente um espectador. Abrir o maior número de janelas da memória e reeditar as janelas traumáticas, para conseguirmos nos manter em equilíbrio. Ser resiliente para atravessar as dificuldades, ter uma vida mais leve e ser mais generoso com os outros e com nós mesmos.